Carta aos Hebreus. O escrito conhecido como a Carta aos Hebreus, de carta só tem as saudações finais. Conferir capítulo 13, 22 a 25. Na realidade, é uma homilia, concluída como tal, em conferir no capítulo 13, 20, 21. Dirige-se a judeus convertidos, familiarizados com o culto e o sacerdócio de Israel, aos quais a carta incessantemente se refere. A mensagem central, segundo diz o próprio autor, conferir capítulo 8, 1, é que agora temos um sacerdócio e um sacrifício melhores. Jesus Cristo, o qual se ofereceu a si mesmo, instaurando assim a nova aliança, que substitui e supera definitivamente a primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel. Vejamos agora o conteúdo geral da carta aos Hebreus. A carta toda é uma leitura alegórica do Antigo Testamento. A alegoria é uma comparação muito elaborada, o que os leitores conhecem. Primeiro, o culto judaico serve para explicar simbolicamente o que eles ainda não compreendem, o papel único, insubstituível e definitivo da salvação que Cristo nos oferece pela prática de sua vida. Ora, nova atenção deve parar não na imagem, mas naquilo que a imagem representa. O assunto não é o sacrifício e etc., mas a vida e obra histórica de Jesus, comparada com o sacerdócio, com o sacrifício, com as missões de Moisés e Araão. A alegoria mostra, ora, a semelhança, ora, a diferença. Há semelhança entre os sacrifícios do culto e Jesus, que apresenta sua vida a Deus. Conferir Hebreus 10, 5, 7, também Salmo 40, 7, 9. Mas há uma diferença. Jesus não é um animal degolado para com o seu sangue anualmente purificar o sacerdote e o povo, e sim uma pessoa livre que oferece a Deus tudo o que ela é e faz, para manifestar o amor de Deus a seus irmãos e os levar a uma vida nova, de uma vez para sempre. Jesus não é vítima de um sacrifício violento para apaziguar um Deus vingativo, e sim sujeito de autodoação até a morte, para encarnar o amor libertador de Deus. Ele não foi apresentado para morrer. Ele morreu porque se apresentou. Sua morte é a consequência de seu modo de viver. No ponto 2, mensagem significativa em época de perseguição, porque ele viveu e morreu assim, em fidelidade a Deus e aos homens. Ele substitui os antigos sacrifícios de reconciliação. Do mesmo modo, a vida cristã assemelha-se aos sacrifícios de louvor e os substitui. A carta foi colocada no fim dos escritos de Paulo, depois das cartas pastorais, consideradas como testamento do apóstolo, por causa do conteúdo incomum e o estilo totalmente diferente. Os estudiosos são unânimes em dizer que não se sabe quem escreveu a carta, mas de Paulo ela tem a insistência na fé e na graça, bem como na superação da antiga aliança e de suas instituições. Não se sabe quando a carta foi escrita. Alguns pensam que foi antes da destruição do templo em 70 depois de Cristo, porque não menciona a destruição
para desautorizar o antigo culto, mas a carta não se interessa pelo culto judaico como exercido no Templo de Jerusalém, culto de que qualquer modo está superado. Nem fala do templo concreto de Jerusalém, mas do santuário ideal que Deus mostrou a Moisés. Conferir Êxodo 25:9. Portanto, não se sabe se o templo ainda existia quando Hebreus foi escrito. O sermão contido nesta carta é construído de modo simétrico. O início corresponde ao fim e as partes intermediárias se correspondem mutuamente, como mostra o esquema abaixo. Vejamos o esquema, tratando-se de uma síntese do conteúdo geral da carta aos Hebreus. O capítulo 1, versículo 1-4, faz a abertura. Depois, Jesus, Filho de Deus, irmão dos seres humanos, conferir capítulo 1:5, depois capítulo 2:18, Jesus, mediador fidedigno e solidário, conferir capítulo 3:1 e também capítulo 5:10. A exortação podemos conferir no capítulo 5:11 e também 6:20. O sacerdócio de Melquisedeque, conferir capítulo 7:1-28. O tema central, conferir o capítulo 8:1, Jesus, sacerdote de uma nova, ou seja, de uma aliança melhor. Conferir capítulo 8:1, também capítulo 9:28. O perdão dos pecados, conferir capítulo 10, de 1-18. Mais uma exortação, conferir capítulo 10, 19-39. A fé e a conversão, conferir capítulo 11:1 e também capítulo 12:13. A vida cristã, conferir capítulo 12:14 e também capítulo 13:19. A doxologia, conferir capítulo 13, 20-21. Por final, conferir capítulo 13, 22-25, é a fórmula de envio da carta. Vejamos agora alguns temas específicos da carta aos Hebreus. Primeiro, Jesus igual a nós em tudo, menos o pecado, e aprendendo pelo sofrimento. Conferir capítulo 4:15 e também capítulo 5:2. Jesus é solidário conosco para ser o sumo sacerdote plenamente confiável, que realiza nosso acesso a Deus, a reconciliação e a glória, o repouso. No ponto 2 dos temas específicos da carta aos Hebreus, na obra de Jesus fiel até a morte, Deus realiza a promessa de nos dar o repouso, a felicidade no seu amor, e nós podemos corresponder a isso pela fé constante, traduzida em obras, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Conferir capítulo 13:8. Ele é a encarnação do amor e fidelidade de Deus, ontem na terra e hoje no céu, sempre na glória. O ponto 3 dos temas específicos, escrita em tempo de perseguição. A carta é um apelo à resistência permanente, até o martírio, evocado, sobretudo, nos capítulos 11 e 12. No ponto 4, Hebreus repete e aprofunda o ensinamento paulino da vida comunitária na caridade. Conferir capítulo 13. No ponto 5, Hebreus não pretende acentuar o sacerdócio e o sacrifício, como às vezes se pensa. Pelo contrário, substitui o sacrifício e o sacerdócio pela única auto-oferenda, que é a vida e obra de Jesus, de uma vez para sempre. O sacerdócio de Jesus é o sacerdócio da vida, como deve ser também o do cristão. No ponto 6,
Hebreus nos ensina um modo cristão de ler o Antigo Testamento, como liberdade, familiaridade, ou seja, com liberdade, familiaridade e fidelidade criativa, dando um sentido mais profundo e pleno àquilo que as palavras antigas nos lembram.